Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula da disciplina LASE, Análise e Projeto de Sistemas. Dessa vez nós vamos focar na visão geral da UML, que é basicamente uma linguagem de notação, um jeito de escrever, de ilustrar, comunicar para o uso dos projetos e sistemas. No decorrer dessa aula iremos compreender melhor o que vem a ser a UML. Agora vamos para o planejamento da aula. Opa, mas antes disso, sempre esteja munido de uma caneta ou lápis e papel para ir anotando as dúvidas. E depois vá lá no fórum Tira Dúvidas e pergunte. Combinado? Basicamente, o objetivo dessa aula é dar uma visão geral, sumário, sobre a UML, começando pelo histórico, passando pelo conjunto dos diagramas da linguagem, classificando esses diagramas segundo a ótica de cada um deles trata. Entrando na primeira parte do histórico, a primeira proposta da UML, ela surgiu em 1995. Não surgiu chamando a UML. A primeira proposta se chamava Método Unificado. E essa proposta surgiu com a versão 0.8. Ainda não uma versão 1.0, uma espécie de rascunho da versão 1.0. Teve dois autores, dois metodologistas, o Rambaud e o Butch. Agora o panorama da década de 90 se convivia com dezenas de metodologistas, cada um com a sua anotação. E se vivia em um ambiente de Torre de Babel, quer dizer, quem modelava segundo a linguagem não entendia ou se confundia com a modelagem de quem usava outra linguagem. Nesse contexto, começaram a ter iniciativas rumo a uma unificação, e aquela que levou a linguagem UML foi uma delas. Então, em 1995, Butch e Rambaud propõem uma unificação de metodologias, não apenas como uma linguagem, e lançam isso como proposta de método unificado. No ano seguinte, em 1996, junta o Ivan Jacobson, por causa dos casos de uso, ao grupo e é lançada uma nova versão, agora 0.9, com outro nome, agora chamado de Linguagem de Modelagem Unificada, UML, que é a sigla em inglês de Unified Model Language. Então essa nova versão, a 0.9, ela não chegava a ser uma descrição completa da linguagem, mas apenas alguns acréscimos em relação à versão 0.8. Ainda em 96, a proposta, uma nova versão, a 0.91, que substitui a 0.9, o importante dessa nova versão, a 0.91, é que elas estão definidos novos diagramas que fizeram parte da UML, desde a primeira proposta 0.91 a 0.5, que são diagramas de objetos, diagramas de casos de uso, o diagrama de sequência, o diagrama de colaboração, o diagrama de estado, o diagrama de componente, o diagrama de utilização e o diagrama de atividades. Em janeiro de 97, agora a linguagem da UML, na versão 1.0, é proposto um padrão de notação de modelagem orientada a objetos. E no mesmo ano, em novembro de 97, esse padrão é aprovado, o padrão OMG, que significa Object Managed Group, que é uma organização internacional que aprova padrões, com alteração agora na versão 1.1. Agora a versão 1.1 ela ainda passa por novas alterações, até a versão 1.5, e o próximo passo foi exatamente a versão 2.0, em 2010. A UML versão 2 ela surgiu por iniciativa do OMG, não mais os autores originais da UML. A UML 2 tem uma quantidade muito grande de autores, que a gente não consegue identificar nominalmente. Na prática, o autor é a entidade OMG. A comunidade de modelagem ficou guardando durante anos, inclusive quando saiu a 1.5, você achava que iria sair a 2.0, e não saiu. Mas em 2005 é lançado o documento Superestrutura, um dos 4 documentos da UML. E esse documento estabelece um novo conjunto de diagramas, que caracteriza o ano zero, o marco inicial da UML 2.0. O lançamento do documento Superestrutura, como um novo conjunto de diagramas, a UML é composta por 4 documentos, além da superestrutura, o documento Infraestrutura, que define a meta, modelo, e o documento da linguagem de restrições, ACL, e o documento do intercâmbio dos diagramas. Os documentos da UML, eles podem estar agrupados em 2 grandes grupos, aqueles diagramas focados em modelagem estrutural e aqueles diagramas focados em modelagem dinâmica. A UML chama de modelagem estrutural e modelagem de comportamento. Os diagramas voltados à modelagem estrutural estão representados nesse slide. Diagrama de classes, diagrama de pacotes, diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de estrutura composta e a de utilização. O D de utilização, o nome original em inglês é Deployment Diagram,
Ele tem diferentes traduções chamando de diferentes nomes em português. Além desses, ainda existe outro diagrama, o Profile Diagram, diagrama de perfil, que não é um diagrama, digamos assim, do dia a dia do modelador. É um diagrama para quem está preocupado em mexer com o metamodelo. Então esse diagrama nós vamos deixar de fora dessa aula. Outro grande grupo de diagramas são voltados para a modelagem dinâmica. O diagrama de casos de uso, o diagrama de estados, o diagrama de atividades é um subgrupo de 4 diagramas, chamado de diagramas de interação. Diagramas voltados para mostrar objetos interagindo, objetos trocando mensagens, com a descrição de programa orientado a objetos em tempo de execução, que são os diagramas de comunicação, diagramas de sequências, o diagrama de temporização e o visão geral de interação. E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Espero que sim, e qualquer dúvida não hesite em perguntar, hein? Agora nós vamos explicar de uma maneira assim mais geral cada um desses diagramas, começando pelos diagramas classificados como estrutural. E na terceira e quarta aula, nós vamos explicar de maneira assim mais aprofundada o diagrama de caso de uso, que é um diagrama classificado como diagrama dinâmico, e o diagrama de classe, que é classificado como um diagrama estrutural. 2 dos principais diagramas da UML. O primeiro deles é o diagrama de classes. O diagrama de classes, podemos ver que ele na imagem, ele contém alguns elementos sintáticos. Os nodos do diagrama de classes são as classes, com seus atributos e métodos, e relacionamento entre classes. A visão do diagrama de classe é aquela visão básica do tempo de desenvolvimento, que se obtém olhando o código de um programa orientado a objetos, classes e relacionamentos. Herança, agregação, composição, que são associações e também trata outros elementos, como a interface e o relacionamento de dependência ou de realização de uma interface a uma classe. No próximo diagrama que vamos ver é o diagrama de objetos. Na imagem nós temos um exemplo de diagrama de objetos. Na imagem vemos os principais elementos, são o próprio objeto e a ligação entre esses 2 objetos. O objeto representa a instância de uma classe. É a ligação e o fato de um objeto estar apontando para o outro objeto. O que é um diagrama de objetos? Ele pode ser visto como uma fotografia dos objetos em algum momento de execução do programa. É como se eu estivesse executando o meu programa e colocasse um breakpoint, parasse o programa em algum momento e olhasse os objetos que existem naquele momento. O que eu consigo olhar quando eu coloco um breakpoint e paro o programa? Eu consigo olhar os objetos que existem naquele momento e os valores, os atributos desses objetos. Nesse momento, basicamente, é isso que o diagrama de objetos mostra. Por que eu usaria esse diagrama em uma modelagem? Se eu achar que no meu projeto é interessante, importante, eu destacar o conjunto ou parte do conjunto de objetos presentes num determinado momento de execução do programa. O próximo diagrama estrutural é o diagrama de pacotes. Ele é um diagrama que contém um elemento sintático, o pacote. O que é um pacote? Pacote é um elemento de organização. Pacotes servem para conter elementos da modelagem. Um pacote pode conter classes, como no exemplo apresentado pela imagem. Um pacote pode conter qualquer outro elemento do diagrama. Um pacote pode conter um diagrama inteiro. Basicamente ele é voltado para a organização. Então um diagrama de pacotes tem como elementos principais o próprio pacote e relacionamento entre esses pacotes. Uma utilidade prática do diagrama de pacotes é a utilização para organizar o conjunto de diagramas da especificação. Porque é muito fácil em um projeto passar de 100, 200 diagramas em modelagem de um sistema de médio porte. Passaria dessa quantidade. Então o que acontece? Se eu penso em uma modelagem com 100, 200 diagramas, eu não posso vê-los como diagramas soltos. Então é utilizado o diagrama de pacotes para organizar esses conjuntos de diagramas em uma estrutura em árvore. Aí fica mais fácil para navegar dentro da modelagem. Então basicamente com os pacotes e relacionamentos utilizamos para a estruturação da especificação. Próximo diagrama estrutural que vamos ver é o diagrama de estrutura composta. Ele é uma das novidades do ML2. Ele não tinha o equivalente no ML1. Ele basicamente dá 2 contribuições que não tínhamos no ML1. Primeiro é a questão da estruturação na imagem. Estamos vendo 2 exemplos de modelagem. No exemplo de modelagem de cima, nós estamos vendo objetos contidos em objetos e interligações desses objetos. Quer dizer, é aquilo que a agregação mostra no diagrama de classes.
mas com a agregação ela se materializa em instâncias. Nós não conseguimos ver no diagrama de classe. Então, com o diagrama de estrutura composta, eu consigo ver hierarquias de agregação muito claramente. Outra contribuição, outra novidade do diagrama de estrutura composta é o conceito de colaboração. Com a colaboração descrito como uma elipse pontilhado, nós conseguimos descrever arranjos funcionais. Como exemplo, padrões de projeto. Então, na imagem de baixo, na modelagem de baixo, ela é exatamente um exemplo de modelagem de padrão de projeto. É muito difícil em um diagrama de classes eu explicitar que o nosso projeto usa determinados padrões de projeto. Então, o diagrama de estrutura composta supriu muito bem essa lacuna da primeira versão da UML. Então, o diagrama de estrutura composta ele contém elementos de modelagem estrutural. Ele pode possuir classes, pacotes ou componentes, elementos de conexão modelado por portos que permite descrever essa estrutura de hierarquia, de agregação e arranjos funcionais usando as colaborações. Próximo diagrama estrutural é o diagrama de componentes. O diagrama de componentes, nós podemos dizer que ele é útil apenas para quem está trabalhando com o desenvolvimento orientado a componentes. O principal elemento desse diagrama, evidentemente, é o componente, com essa notação que está representada aí na imagem, e o relacionamento entre esses componentes. No diagrama de componentes, eu declaro quais são os elementos, as unidades de composição do meu software, orientada a componentes, e como eles estão relacionados. Então, é um diagrama cujo uso só se justifica se estiver trabalhando com programação orientada a componentes. Próximo diagrama estrutural é o diagrama de utilização, em inglês Deployment Diagram. Ele é tratado também com os outros nomes em português. Bem, o diagrama Deployment ele é voltado a quê? Ele é voltado à organização do meu software quando ele estiver instalado. Esse diagrama é composto por nodos. Os nodos são recipientes de modelagem que pode receber componentes. Se estou trabalhando com desenvolvimento orientado a componentes ou artefatos, artefatos podem ser arquivos executáveis, arquivos de imagem, arquivos de configuração. Então, nodos, ligações entre nodos e dentro dos nodos esses artefatos. Então, com o diagrama de utilização, eu modelo a organização da instalação, tanto de hardware como de software. Os nodos, eles modelam tanto os meus equipamentos ou pasta dentro dos meus equipamentos, ou mesmo conceitos lógicos dentro dos programas. Agora vamos passar para a modelagem chamada modelagem dinâmica. Lembrando que quando estamos falando de modelagem dinâmica, estamos falando de programa em tempo de execução. Modelagem estrutural ele é voltado para modelar as partes de um programa e como essas partes estão relacionadas. E os diagramas de modelagem dinâmica é quando eu quero modelar o software em tempo de execução, em tempo de uso. Agora vamos analisar esses diagramas começando pelo diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, que tem um exemplo aqui apresentado na imagem, ele tem como os principais elementos o próprio caso de uso e o ator. O caso de uso é representado por uma elipse e o ator é representado por esse bonequinho. E o relacionamento entre esses elementos, entre ator e caso de uso, entre caso de uso e os atores. O que é um caso de uso? O caso de uso é uma funcionalidade do meu software. Se eu penso, por exemplo, em um programa de um caixa eletrônico, eu vou pensar que a funcionalidade de emissão de extrato de conta corrente, que é uma das funcionalidades, eu encontro lá no menu do programa. É um caso de uso daquele programa. E os atores, representados por esses bonequinhos eles modelam os elementos externos que interagem com o meu programa. Então, evidentemente, quando eu olho meu bonequinho, eu penso em pessoas, usuários, que estão interagindo com o meu sistema. Sim, os atores podem representar usuários que interagem no programa, mas não apenas o programa pode interagir com os usuários. Um programa ele pode interagir com dispositivos de hardware, uma impressora, por exemplo. Um programa pode interagir com outro programa, por exemplo, um banco de dados. Então, um diagrama de casos de uso, ele contém atores e casos de uso, associações entre eles. O que eu modelo com o diagrama de casos de uso? O diagrama de casos de uso eu modelo principalmente as funcionalidades do meu programa. Quando eu penso o que o meu programa faz, quais são as funcionalidades do meu programa? Eu encontro essa resposta no diagrama de casos de uso. Próximo diagrama, diagrama de sequência. Lembrando que ele é um dos 4 diagramas que é classificado como diagrama de interação. Quer dizer, diagrama de modelagem dinâmica. E também um diagrama de interação, o diagrama de sequência. Modela o quê?
modela objeto, né, os objetos trocando mensagens. Então o diagrama de sequência é um dos diagramas que modelam objetos trocando mensagens. Os objetos aparecem na forma de linhas verticais, com retângulo identificando o objeto no topo. E as mensagens são as setas que ligam esses objetos. Quer dizer, uma mensagem mandada de um objeto para o outro objeto. Então, evidentemente, esse diagrama ele modela o tempo de execução. Ele é extremamente útil para detalhar os casos de uso. Se no diagrama de casos de uso nós representamos apenas uma funcionalidade do nosso software, no diagrama de sequência nós detalhamos essa funcionalidade com detalhamento desse caso de uso, que é uma das grandes utilidades desse diagrama. O que eu modelo com ele? Nós identificamos os métodos necessários para aquele caso de uso que estamos modelando. Então, os principais elementos são os objetos e as mensagens e um dos diagramas que modela o objeto interagindo. Algo importante, no diagrama de sequência nós identificamos a modelagem temporal, quer dizer a sequência que as mensagens são enviadas ocorre de cima para baixo. A primeira mensagem enviada é do topo do diagrama. O próximo diagrama é o diagrama de comunicação. O diagrama de comunicação é outro diagrama de interação, que também mostra, né, objetos trocando mensagens. Seus elementos principais também são os objetos e a mensagem, as mensagens. Só que é uma sintaxe diferente. Os objetos não aparecem como linhas verticais, mas apenas como retângulos. Objetos que se comunicam, eles têm uma ligação entre eles, exatamente aquele elemento sintático do diagrama de objetos. E sobre a linha que liga os objetos, nós colocamos as mensagens. Então, essencialmente, a lógica de interação dos objetos do diagrama de sequência, porém com uma sintaxe diferente. Bom, mesmo os elementos principais, objetos e mensagens, adicionalmente os links das ligações entre os objetos. Uma observação, diagrama de sequência e diagrama de comunicação, ambos modelam objetos trocando mensagens. Então nós poderíamos ver o que os dois diagramas com sintaxes alternativos para modelagem entre interação entre objetos. Na UML1, eles eram semanticamente equivalentes. Inclusive, em época, existiam ferramentas que eu construindo um diagrama, eu poderia automaticamente converter no outro. No UML2, isso não deixou de ser verdade, porque a expressividade do diagrama de sequência ela foi ampliada. Não no diagrama de comunicação, na UML2. As informações que eu consigo inserir, consigo modelar no diagrama de sequência, mas não no diagrama de comunicação. Muito bem. Próximo diagrama é o diagrama de máquina de estados. O diagrama de máquina de estados ele tem como principais elementos o estado e a transição. E é um diagrama que se chama diagrama de modelagem de evolução de estado. Onde o diagrama de máquina de estados é um dos diagramas existentes, chamado de diagrama de transição de um estado. O diagrama de máquina de estados modela o quê? Quais são os estados? Por que a situação modelada passa e quais são as transições possíveis entre o estado? O diagrama da UML ainda tem outros recursos, com a possibilidade de modelar a evolução dos estados em paralelismo, a estruturação de estados subníveis, assim também a referência do detalhamento de um estado, de um diagrama para o outro diagrama. E para que serve o diagrama de máquina de estados? A UML prevê a possibilidade de modelar a existência de uma instância de um objeto, da evolução de um estado, de um objeto ao longo da sua existência. Mas ele também pode ser usado segundo a literatura da UML para modelar algoritmo de método ou para detalhamento de casos de uso. Próximo diagrama é o diagrama de atividades. O diagrama de atividades talvez seja o diagrama mais intuitivo para quem tem alguma noção de programação. Porque a noção básica de programação é a noção de algoritmo. O que algoritmo é uma sequência de procedimentos e procedimentos um atrás do outro. Uma execução de procedimento uma certa sequência. E a ideia do algoritmo, então, o diagrama de atividades, basicamente ele modela isso, uma sequência de procedimentos. Eu já tive experiência de pessoas que não conheciam nada de UML e olharam o diagrama de atividades e entenderam perfeitamente bem. Por isso acredito ser o diagrama mais intuitivo da UML. Então, o diagrama de atividades ele tem nodos que representam esses procedimentos que são executados. Esses nodos são as ações ou atividades que ele tem e os fluxos de controle que são as setas que aparecem no exemplo da imagem.
que fazem com que a modelagem do fluxo de controle leva no final da execução de um procedimento para o início da execução do outro procedimento. Então temos como nodos do diagrama de atividades e ações, que são os comportamentos da modelagem, daquilo que é executado. Ações seriam os procedimentos mais simples e atividades, procedimentos mais complexos. O fluxo de controle estabelece também a ordem que esses procedimentos são executados. Então, para que é usado o diagrama de atividades? Talvez ele seja um dos diagramas da UML mais versáteis, no sentido que ele pode ter muitas finalidades diferentes. Eu posso associar o diagrama de atividades a uma classe, a um método de uma classe, a um caso de uso ou para modelar a execução do meu software como um todo. Então, eu posso usar nessa visão para modelagem de algoritmo de método, então pode ser usado para um detalhamento de caso de uso, descrevendo o caso de uso como uma sequência de passos. Então, nesse caso, o diagrama de atividades descreveria o caso de uso como um algoritmo, uma sequência de passos, foco no que deve ser feito na execução do caso de uso. Ele pode ser usado também para descrever a existência de um objeto em substituição ao diagrama de máquina de estado, ou para, como disse antes, para demonstrar a execução do software como um todo. Uma visão de alto nível de abstração, que na UML 2 tem um diagrama específico para resolver isso, que é o diagrama de visão geral de interação. Próximo diagrama é o diagrama de temporalização. Ao modelar restrições temporais, evidentemente o diagrama de temporalização dos 4 diagramas da UML, classificados como diagrama de interação. Diagrama de interação, isso é objeto trocando mensagens. Já vimos diagrama de comunicação, diagrama de sequência e agora o diagrama de temporalização. O diagrama de temporalização também é o diagrama que modela objetos trocando mensagens. Mas a principal ênfase dele não é isso. A principal função dele é estabelecer restrições de tempo, restrições temporais na execução de um programa. Na imagem, temos um diagrama de temporalização. O principal elemento de temporalização é o objeto que troca mensagens com outro objeto. E o objeto é modelado como um grande retângulo. Na imagem, nós temos 2 retângulos sobrepostos. O retângulo de cima representa o objeto da instância da classe tabuleiro e o retângulo de baixo representa a instância do ator-jogador. Então os objetos são sobrepostos de forma que são colocados na figura. Dentro do objeto eu represento a evolução do estado desse objeto e a evolução do estado desse objeto pode ser representada na forma de escada, como é no caso do objeto de cima, ou na forma de transição, como está colocado no objeto de baixo. E as setas representam as mensagens trocadas entre esses objetos e, evidentemente, as evoluções temporais são inseridas nesse diagrama. Não é um diagrama que eu usaria em substituindo o diagrama de sequência ou da comunicação, porque ele representa simultaneamente objetos interagindo e a evolução dos estados. Mas a grande finalidade dele é destacar as restrições temporais. Mas o diagrama de visão geral de interação. O diagrama visão geral de interação ele é muito parecido com o diagrama de atividades. Olhando para essa imagem do exemplo, essencialmente os elementos são os mesmos do diagrama de atividades, exceto pelo nodos. Basicamente ele é um diagrama que eu pego o diagrama de atividades e tiro os nodos originais, que são as ações e as atividades, e eu insiro novos nodos, que são as interações. O que é um nodo em interação? O nó da interação, basicamente, ele é o quê? Ele é um diagrama de interação. Um diagrama de interação, ele é um diagrama de sequência ou é um diagrama de comunicação, ou um diagrama de temporalização. E pode ser também, obviamente, o diagrama de visão geral de interação. Então, como ele é um diagrama, como os nodos são interações, ele ficou classificado pela UML como também um diagrama de interação. Mas, evidentemente, eu não vejo nesse diagrama objetos trocando mensagem. Ele mostra que os nodos estão diagramas que mostram objetos trocando mensagens. Bom, para que serve esse diagrama? Ele pode ter diferentes usos, mas eu classificarei como uma grande finalidade do diagrama geral de interação é a descrição da sequência de ocorrência dos casos de uso na execução de um programa. Por quê? Porque quando nós usamos o diagrama de casos de uso, lá nós dizemos o quê? Quais são as funcionalidades do meu programa? O que meu programa faz? Então as funcionalidades são caracterizadas como casos de uso e com isso eu tenho uma visão do que meu programa faz. Mas eu não sei em que ordem elas acontecem. Isso era uma lacuna no ML1. Eu conseguia representar quais eram os casos de uso, mas imagina a seguinte situação, eu tenho 2 casos de uso, um se chama iniciar
e outro se chama executar. E eu não tinha como dizer na UML que o iniciar tinha que ocorrer antes de executar o diagrama geral da interação. Ele me supra essa lacuna e me representa isso muito bem. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Sei que essa aula foi cheia de muita informação. Passamos praticamente por todos os diagramas da UML, diagramas importantes na modelagem do sistema. Mas quero que vocês foquem no aprendizado, principalmente em 2 diagramas, que são os diagramas que são mais utilizados no dia a dia no desenvolvimento de um software, que é o diagrama de caso de uso, que é um diagrama classificado como diagrama dinâmico, pois ele modela o software em tempo de execução, e o diagrama de classes, que é o classificado como diagrama estrutural, que modela as partes e os relacionamentos de um software. E para nos prepararmos para as próximas aulas, a primeira delas vamos trabalhar com mais detalhamento o diagrama de caso de uso, e a quarta e última aula nós vamos trabalhar com o diagrama de classe. Então a atividade de hoje será a seguinte: vocês vão sentar em grupos de no máximo 5 alunos. Vão fazer uma discussão sobre esses 2 diagramas, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, e vão produzir um texto explicando as principais funcionalidades de cada um desses diagramas. Um forte abraço a todos e bons estudos!